大家好，欢迎来到我们的视频。Olá a todos, bem-vindos ao nosso vídeo. No vídeo de hoje a gente vai continuar nossa série de chinês do dia a dia. Chegamos na nossa aula 5, aula sobre pedidos de ajuda, pedindo ajuda em mandarim. Lembrando que o chinês do dia a dia é uma série voltada para o ensino de chinês de uma maneira mais simples, de uma maneira mais prática, de uma forma que a gente consiga aplicar no nosso dia a dia, beleza? Se você não viu os outros vídeos dessa série, pode clicar no link aqui da descrição para acompanhar lá desde o primeiro dia até hoje. Lembrando que tem vídeo toda semana e, como sempre, a gente começa aqui com o nosso vocabulário da aula. Então a gente começa explorando esse vocabulário, falando um pouquinho dele, e depois a gente vai ver passo a passo o que significa cada coisinha, como utilizar cada coisa e diálogos que essas frases estão inseridas, beleza? E a primeira frase que eu queria passar aqui para você é o seguinte: você pode me ajudar? Como falar isso em mandarim? Às vezes você está precisando que alguém te ajude na rua ou no supermercado, você quer perguntar um preço, você precisa fazer essa pergunta para ser gentil, né? Para expressar gentileza. Uma das características da cultura chinesa é que as pessoas são muito educadas, e essa educação passa também por esse tipo de pergunta, que é o seguinte: Ni nang bang wo yi xia ma? Ni nang bang wo yi xia ma? Ni nang bang wo yi xia ma? Não precisa falar nessa rapidez que eu falo, mas vamos lá devagarinho. Ni nan bang wo yi xia ma? Ni nan bang wo yi xia ma? Ni nan bang wo yi xia ma? Pode me ajudar? Então, traduzindo essa frase, ficaria como: você pode me ajudar? E aí, o segundo vocabulário que eu queria passar para vocês hoje, a segunda frase, é a resposta para essa frase. Como você afirma que você pode ajudar alguém, ou como você quer dizer que é claro que pode, é claro que sim. Seria 当然可以, 当然可以. Beleza? Então vamos lá. De novo, 当然可以. Repete aí comigo, ó. 当然可以. O que significa isso? Claro que eu posso, claro que posso. E aí, abrindo um parênteses aqui, focar nessa pronúncia do R, porque o R em mandarim, ele tem uma pronúncia bem diferente do português. Se fosse no português, a gente fala dan, han, dan, ran, enfim, qualquer outra coisa que não fosse dan, jan, dan, jan. No mandarim, o R tem um som um pouco diferenciado. E aí, o R no mandarim seria como se fosse um j, 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 beleza? É um pouco diferente, mas você com a prática vai pegando. J, 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 j. Ele tem um pouco de G, tem um pouco de R, tem uma mistura aí que vai dar esse j, beleza? Então, 当然可以, 当然可以. Repete aí comigo. 当然可以, beleza? Claro que eu posso. E aí, continuando, a gente vai para a nossa terceira frase, que é o seguinte: 能拍一整张吗？能拍一整张吗？能拍一整张吗？ Poderia tirar uma foto? Então, 能拍一整张吗? Quando você vai no parque, quando você vai, sei lá, num ponto turístico, às vezes você está sozinho e aí precisa que alguma pessoa tire foto sua, você vai fazer essa pergunta. 能拍一整张吗? Celularzinho na mão. 拍一整张吗? 拍一整张吗? Muitas pessoas utilizam uma outra forma de falar. Eu vou passar essa forma aqui na aula para vocês também, beleza? Continuando, nossa última frase principal, digamos assim, nessa aula é 我怎么能帮助你? 我怎么能帮助你? Como posso te ajudar? 我怎么能帮助你? 我怎么能帮助你? Como posso te ajudar? Então, nossa última frase seria quando você quer oferecer ajuda para alguém. Às vezes você está vendo que a pessoa está meio perdida, não sabe o que está fazendo. 我怎么能帮助你? 我怎么能帮助你? Oferece ajuda àquela pessoa para resolver junto com ela o problema que ela tem, beleza? E aí, continuando, a gente vai ver na prática agora como utilizar essa primeira frase, como pedir ajuda, por exemplo, na rua. É o seguinte, a frase é um pouco extensa, um pouco grande. 你能帮我一下吗? E aí agora eu vou separar essa frase parte por parte para a gente ver o significado de cada palavra, beleza? Então vamos lá, o primeiro ideograma é o ni, que significa você. Então, ni, você. Nan, significa poder, verbo poder. Poder, posso, poderia, pudesse, podíamos. Tudo isso que você possa imaginar relacionado ao verbo poder. Nan. Repete aí comigo. Nan.
Só lembrando que a pronúncia do G é o seguinte, você quer pronunciar, mas ele não sai, ó. Não, não, não. Se fosse assim, seria nem, nem, nem. Como tem o G, nan, nan, beleza? Então, nan, não é nang. Nang tá errado. Lembrando que aqui a pronúncia é como se fosse letra E. Então, é nan, 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 nan. Um E bem fechado. Bem chegando quase no ar, né? Nan, nan, beleza? E aí, como é que se fala o verbo ajudar em mandarim? Pan, 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 pan. Esse B aqui, ele é um pouco complicado pra gente. Por quê? Vamos lá. Vamos imaginar que o B e o P estão essa linha de distância um do outro. No mandarim, eles são bem parecidos. Por quê? A pronúncia do P é bem parecida com a pronúncia do B. Então, como vocês podem ver aqui, eu estou falando pan, pan, pan. Estou falando B com um som muito parecido com o P. É como se fosse o P da palavra pombo, que a gente tem em português. Esse P, P, P é o nosso B aqui. P, P. Ele está entre o B e o P. Ele não chega a ser P, ele não chega a ser B. Mas aí, na pronúncia, você não pode falar ele com som de B puro. Você não pode falar ban, ban. O bang, o pan, pan, pani, o pani, beleza? O bang, então piorou, porque o G nem se pronuncia. Então vamos lá. Pan, 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 o pani, eu te ajudo. O pani, eu te ajudo. E aqui no nosso caso, ni não pan, ni não pan, ni não pan, beleza? E aí, a sequência tem o nosso wo, que significa eu. Então, eu, wo, show? Eu, wo, i xia, por um momento, rapidinho. Aqui, i xia é sempre quando você vai fazer uma coisa por um breve momento. Aqui no caso dessa frase, o que vai fazer por um breve momento? Ajudar. Ni não ban wo i xia ma? Você poderia me ajudar por um momento? E aí, para terminar nossa frase, a gente tem essa partícula que é o ma. Lembrando que ela não tem tom, então é só abrir a boca para falar ma. É a partícula de perguntas fechadas. A resposta é de sim ou de não. Isso que significa uma pergunta fechada. A resposta necessariamente tem que ser sim ou não para a gente usar o ma, beleza? Vamos dar uma olhada aqui nessa frase e traduzi-la ao pé da letra. Seria assim: você poder ajudar eu por um instante. Você poder ajudar eu por um instante seria traduzindo ao pé da letra. Como a gente, no mandarim, a gente não trabalha com tradução ao pé da letra, então seria: você poderia me ajudar rapidinho? Esse rapidinho aqui fica claro do brasileiro. Poderia me ajudar rapidinho, dar uma ajudinha? Ajudinha, então, cara, se traduzir com ajudinha, vai ficar top. Enfim, ni não ban wo yi xia ma, você poderia me ajudar? Essa é a nossa frase, aqui a gente explorou parte por parte. Lembrando que o ni é você, o nan é poder, pan é ajudar, wo sou eu, i xia, por um momento, rapidinho, ma, uma partícula para perguntas de resposta sim ou não. Só explicando um pouquinho mais sobre a partícula, no mandarim a gente tem diversas partículas, o mandarim é recheado de partículas, e uma das partículas que a gente aprende por primeiro é a partícula ma, que é uma partícula bem simples, utilizada sempre quando a resposta for sim ou não. Então, por exemplo, o céu está azul hoje? Pergunta de sim ou de não, então você vai usar o ma. O que você gosta de comer? É uma pergunta de sim ou de não? Não é, então você não vai usar o ma. Qual o seu nome? É uma pergunta de sim ou de não? Não é, então você não vai usar o ma. Então, o ma é sempre de perguntas sim ou não, que a resposta é sim ou não, beleza? E aí, continuando, a gente tem o dan zhang ke yi, que é separado em duas palavras. Dan zhang, claro. Então, dan zhang, claro. Ke yi, poder, verbo poder, pode, verbo poder. E aí, vocês podem perguntar aqui: ah, Lucas, mas você acabou de falar que nan significa poder também. Qual a diferença entre nan e ke yi? Então, é o seguinte, nesse ponto aqui, significa a mesma coisa. Então, os dois significam poder, não tem nenhuma diferença. Lá para frente, quando vocês forem desenvolvendo o mandarim, talvez faça sentido explicar essa diferença. Mas aqui a gente pode trabalhar com sinônimo. Então, nan, ke yi são sinônimos. Não tem problema trabalhar com eles assim nesse ponto, beleza?
Lá pra frente a gente pode explicar qual é a diferença. É uma diferença bem delicadinha, bem pequena, não tem nada demais, beleza? Então a frase é o seguinte: 当然可以, claro que posso. Lembrando que no mandarim a gente não vai utilizar esse tipo de palavra como que. Então quando a gente fala 当然可以, 当然可以, é como se já tivesse implícito, claro que posso. Essa seria a tradução certa, mas ao pé da letra seria claro, poder, entendeu? E aí a gente traduz de uma forma mais bonitinha, claro que posso, beleza? E aí na prática, a gente vai ver essa pergunta com a resposta agora. Pessoa A fala o seguinte: 你能帮我一下吗? 你能帮我一下吗? Você pode me ajudar por um instante? 当然可以, claro que posso. Então, sem complicações, tudo tranquilo, beleza? E aí, prosseguindo, a gente vai para a segunda parte da nossa aula, que é como pedir alguém para tirar uma foto sua. Então, lembrando aquele exemplo que eu dei, às vezes você está na rua, você quer que alguém tire uma foto sua, você vai fazer a seguinte pergunta: 能拍一张照吗? 能拍一张照吗? Poderia tirar uma foto? 能拍一张照吗? Poderia tirar uma foto? E aí agora a gente vai ver palavra por palavra o que significa cada coisa. Não significa poder, pode. Não. Segunda palavra, pai significa bater, tirar, fazer. No caso aqui, fazer uma foto, bater uma foto, tirar uma foto. Sempre nesse sentido, beleza? Pai. E depois, 一张照, que significa uma foto. Então, 能拍一张照吗? Poderia tirar uma foto? Traduzindo ao pé da letra, ficaria assim: poder tirar uma foto. 能拍一张照吗? E aí a gente traduz de uma forma mais bonita: poderia tirar uma foto? Um pouquinho melhor, né? Poderia tirar uma foto? 能拍一张照吗? E aí aqui você pode até botar o ni antes, que significa você. 你能拍一张照吗? Você poderia tirar uma foto? E a outra forma que eu já vi muitos estrangeiros falando, eu não falo, mas eu já vi muita gente falando, nunca vi também um chinês falando dessa forma, que é 能拍一个照吗? 拍一个照吗? 能拍一个照吗? Eu já vi muito estrangeiro falando isso, mas a forma mais corretinha de falar seria essa primeira aqui: 能拍一张照吗? E aí, continuando, a gente vai vendo um diálogozinho, como seria isso, como você falaria para alguém, e como seria possivelmente a resposta dessa pessoa. 能拍一张照吗? 没问题. Então, poderia tirar uma foto? 能拍一张照吗? 没问题. Sem problemas. Então, 能拍一张照吗? Poderia tirar uma foto? Sem problemas. 没问题. Beleza? E aí, 没问题significa literalmente may, não tem, 问题, problema. Beleza? E aí, como oferecer ajuda a alguém? A gente chega na terceira parte da nossa aula. Então, a gente aprendeu a pedir ajuda, aprendeu a pedir para alguém tirar uma foto sua, e agora a gente vai aprender a oferecer ajuda. Frase também bem simples, é o seguinte: 我 怎么能, como posso, 怎么能, 我怎么能, beleza? Repete aí comigo: 我怎么能帮助, ajudar, 帮助你, 我怎么能帮助你? 我怎么能帮助你? Como posso ajudar você? 我怎么能帮助你? Beleza? Como posso te ajudar? Como posso ajudar você? 帮助significa ajudar e ni, você. Então, 我怎么能帮助你? Como posso ajudar você? E aí tem um diálogozinho aqui embaixo que eu botei para vocês, para como utilizar essa frase. Por exemplo, alguém precisa de ajuda, você vê que alguém precisa de ajuda, como você vai utilizar isso? Diálogo entre a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A chega assim e pergunta: 我怎么能帮助你? Como posso te ajudar? 我怎么能帮助你? E aí a pessoa B responde: 我的钱包丢了. 我的钱包丢了. O que é 钱包? Minha carteira. Então, 我的, minha, 钱包, carteira, 丢了. Se perdeu, digamos assim. 我的钱包丢了. Eu perdi a minha carteira, beleza? Traduzindo de uma forma mais bonita, uma forma mais correta, eu perdi a minha carteira. Porque não tem como uma carteira se perder, né? 我的钱包丢了. Eu perdi a minha carteira. Traduzindo de uma forma mais corretinha. E aí a pessoa responde: 别着急,
别着急, não se preocupe, não se estressa, 别着急. Então, como é que se fala não se preocupe? Às vezes tem alguma pessoa que está enchendo seu saco, mandando um monte de mensagem para você, o que você fala para ela? 别着急, 别着急. Não se preocupe, tá tudo certo, tudo vai dar certo, eu vou dar conta de tudo. Seria um 别着急, não se preocupe, beleza? Depois de falar 别着急, ela fala 我帮助你找, 我帮助你找, que seria eu te ajudo a procurar. Então, 我帮助你找, eu te ajudo a procurar. Não se preocupe, eu te ajudo a procurar. Tá tranquilo, confia no pai, que o pai tá on. Tô brincando, mas enfim. 我帮助你找 é isso, eu te ajudo a procurar, sem enrolação, sem dois papos, enfim, muito simples, beleza? É um diálogo simples, como todos os diálogos foram simples da aula, mas é só pra gente ver na prática como utiliza as palavras que a gente está aprendendo, beleza? Então vamos lá, ler o diálogo de uma vez aqui. Repete aí comigo. 我这么能帮助你，我这么能帮助你，我的钱包丢了，我的钱包丢了，别着急，我帮助你找。别着急，我帮助你找。Então, não se preocupe, eu te ajudo a procurar, beleza? 别着急，我帮助你找。Não se preocupe, eu te ajudo a procurar. Essa foi a nossa aula de hoje. Antes de terminar, como sempre, a gente vai dar aquela dica de cultura chinesa. Então, a dica de cultura chinesa hoje é a seguinte: seja pontual, relacionado à pontualidade. Eu sei que aqui no Brasil a gente tem sempre aqueles 15 minutinhos de tolerância, em alguns lugares até mais de 15 minutos. Mas é o seguinte, na China, em outros países aí fora, não funciona bem assim. Se você marca 5 horas, você tem que dar lá 5 horas em ponto. E aí eles não costumam trabalhar com esse negócio de 10 minutinhos a mais, 5 minutinhos a mais, não. Alguns professores que eu tinha, por exemplo, eles até relevavam, falavam, é brasileiro e tudo mais. Mas assim, de forma geral, a maioria dos chineses, eles são bem pontuais naquilo que eles falam. Então, quando eles marcam uma coisa, eu vou estar 10 horas em tal lugar, eles vão chegar lá 10 horas. Então, não se atrase, porque você vai sair como mal educado. Eu comentei, né? Os professores muitas vezes falavam isso, eles são brasileiros, eles se atrasam mesmo. Então, você pode ver que a nossa cultura, em alguns pontos, é muito mal vista nesse sentido. De falar que o brasileiro sempre se atrasa, que todo brasileiro se atrasa. Isso tem muita culpa nossa mesmo por ser assim. Muitos brasileiros realmente são assim, mas não são todos. Vamos tentar começar a mudar isso chegando sempre no horário, beleza? Então essa é a dica de cultura chinesa de hoje, uma dica bem simples, que é muito óbvia, mas muita gente não para pra pensar nisso, sabe? Acha que às vezes vai para outro país e as pessoas pensam como ela, só que na verdade não é assim. A China, tudo começa no horário que tem que começar. Para vocês terem noção, por exemplo, almoço e janta. Lá eles têm uma coisa muito certinha que o almoço começa 10h40, 10h50, tá ali 11 horas almoçando. Deu 1h da tarde, ninguém almoça mais, cara. Tipo, o pessoal 1h da tarde tá descansando o almoço. Muito difícil você ver um chinês que tá indo almoçar 1h. 1h para ele já tá tarde para almoçar. Pra janta a mesma coisa, 6 horas, 5 e pouquinho, eles já estão jantando. E aí depois disso eles comem alguma coisinha antes de dormir, vão dormir, nunca vão jantar também 8 horas da noite, 9 horas da noite, igual a gente tem esse costume aqui no Brasil. E até em alguns lugares você não consegue encontrar restaurantes que ficam abertos, por exemplo, quero almoçar 1h30. Alguns restaurantes até estão fechando essa hora. Eu quero jantar 9 horas da noite. Cara, vai ser difícil você achar alguma coisa aberta 9 horas da noite em alguns lugares da China. Eles são muito pontuais com aquilo que é o cronograma deles, beleza? Se você gostou dessa aula, deixa seu like, se inscreve no meu canal, deixa seu comentário aí embaixo, fala o que você gostaria de aprender aqui comigo, que eu posso trazer isso para você, beleza? Muito obrigado pela participação, me siga nas redes sociais, Lucas Mandarim, até a próxima, 下课再见!